A paz de Jesus, o amor de Maria e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto de 2020, foi o dia que o Senhor preparou para todos nós. Então, alegremo-nos e nele exultemos. Vamos meditar o Evangelho do dia, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 21 em diante. Pegando o capítulo 19, versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha como o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhes devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo, e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhes contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhes perdoei tudo, toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se você não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, no outro lado do Rio Jordão. Hoje, o Senhor conta esta parábola falando sobre o patrão que queria acertar contas com os seus empregados. E também nessa parábola, Pedro faz uma pergunta a Jesus, perguntando quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Se for 7 vezes, Jesus responde que não seria só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ontem, no Evangelho de ontem, o Senhor nos chamava a viver uma vida fraternal com os nossos irmãos. Até observar a vida deles, vigiando, para que quando errassem, a gente chamasse ele e com compaixão falasse do amor de Deus para que ele pudesse mudar de vida. Hoje, o Senhor nos leva a ter uma vivência mais profunda, a olhar para esse nosso irmão com compaixão. Porque no dia de hoje, o Senhor diz na sua palavra que não devemos
perdoar os nossos irmãos só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, devemos perdoar os nossos irmãos todos os dias, todas as horas, todos os minutos e instantes. Que nós possamos aprender com Jesus, que olha para todos nós com olhar misericordioso. Que nós também, sendo tratados com a misericórdia de Deus, possamos também tratar os nossos irmãos com misericórdia. Que esse dia de hoje nós possamos aprender de Deus, que o olhar misericordioso para com os nossos irmãos nos leva a fazer parte do reino dos céus. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado na presença de Deus.